Bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno. A área de estudo ainda é morfologia. Lembra, alunos? Tema da aula: classes de palavras. Hoje, substantivo coletivo. Inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário, que eu leio todos. Boa aula! Substantivos coletivos são palavras que indicam agrupamento de pessoas, o agrupamento de seres, de coisas, objetos ou animais da mesma espécie, tá, pessoal? O substantivo coletivo, ele é o substantivo comum, que mesmo estando no singular, ele indica um agrupamento, uma coleção ou conjunto que pode se referir às pessoas, animais, que pertencem a uma mesma espécie. Lembre-se disso, tá? Objetos, coisas, meios de transporte, elementos da natureza, entre muitos outros. Olha o exemplo aí que eu coloquei para vocês. Ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, mais outra abelha. Então ele queria falar de 3 abelhas aí no caso, ou várias abelhas, e aí citou dessa forma. É a primeira que nós temos aí. Depois, verifique. Ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Aí nós já temos 2 palavras no plural, várias e abelhas, para a gente tentar dizer que eram muitas abelhas. A primeira mais comprida, a segunda ainda está um pouco mais comprida, mas ainda dá para enxugar mais ainda usando o quê? Um substantivo coletivo. Olha aí, ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame. Pronto, aí só aí nós já estamos conseguindo falar de muitas abelhas como uma palavra só. Então o substantivo coletivo ele é para isso, para qualificar seres da mesma espécie, vários seres da mesma espécie com uma palavra só, para a gente não ter que ficar como no primeiro exemplo aí, uma abelha, mais outra abelha. Então criou-se uma palavra só para que ela sirva para denominar vários outros seres da mesma espécie. Note que no primeiro caso, para indicar plural, foi necessário repetir o substantivo. Olha lá, uma abelha, mais outra abelha, tá vendo? Então, se você observar bem, o substantivo coletivo ele vai servir justamente para esse momento, para diminuir essa quantidade de palavras que você vai ter que usar para se referir a uma quantidade maior de seres da mesma espécie. Então, foi para isso criado o substantivo coletivo. Agora entenda sobre as características do substantivo coletivo. Você já viu que o substantivo coletivo é usado para nomear um agrupamento de coisas da mesma espécie, lembra? De acordo com a sua classificação, ele pode ser específico, genérico, partitivo e numérico. Então é importante você conhecer cada um deles para você diferenciar, tá? O substantivo coletivo específico. Depois nós vamos ver o substantivo coletivo genérico, porque nós estamos falando de substantivo coletivo, nós estamos vendo as características deles. Agora é o substantivo coletivo específico, que ele é conhecido também como determinado. No seu caso, os coletivos não precisam estar acompanhados de um complemento. Quando nós usamos a palavra que é um coletivo, ela não precisa mais se dizer mais nada para explicar de que você está falando. Quando se diz, por exemplo, um cardume de peixes. Por que de peixes? Cardume só pode ser de peixes. Então, de peixes se tornou redundante. Tá? Então, essa palavra cardume, que é uma palavra, um substantivo coletivo, ele é um substantivo coletivo específico, tá? Também conhecido como determinado, tá? Não vai precisar mais você dar maiores explicações para você saber que está falando de peixes. Observe os exemplos aí na letra A. Jogamos baralho de cartas durante todo o feriado. Baralho só pode ser de cartas. Então, para que essa palavra de cartas? Você está sendo redundante. Essa palavra baralho, ela já especifica que é um coletivo de cartas. Então, ele é um substantivo coletivo específico. B. Meu pai comprou uma vara de porcos para a fazenda. Uma vara só pode ser de porcos. Então não há necessidade de você especificar de porcos, porque a própria palavra é um coletivo que vai especificar esses seres aí. Letra C. Uma resma com 500 folhas de papel foi deixada na minha portaria. Uma resma ela é de 500 folhas. Então não há necessidade de você especificar que a resma é de 500 folhas. Basta usar a palavra resma. Uma resma foi deixada na minha portaria, o tanto que você ia economizar. Então, essas palavras são substantivo coletivo
específico, mas também conhecido como determinado, que não vai precisar de muitas explicações, de você ter que criar mais informações para você saber do que está falando, tá bom? Esse é o substantivo coletivo específico. Agora, substantivo coletivo genérico. Esse é conhecido como indeterminado, ao contrário, substantivo coletivo específico, que é conhecido como determinado. Aqui não. O genérico já diz que são coisas indeterminadas, tá? Então, apesar do uso do complemento, não existe a redundância nesse caso aqui. Por que que isso acontece? Porque o substantivo coletivo em questão ele pode ser usado para nomear mais de uma coisa. Por exemplo, quando nós usamos a palavra ramalhete, aí na primeira letra A, Paulo trouxe um ramalhete de margaridas para a sua namorada. O ramalhete de margaridas, porque nós estamos falando o que ramalhete que é, especificando, que aí no caso é de margaridas. Letra B, Maria completou a sua coleção de figurinhas ontem. Teve que colocar de figurinhas, porque só a palavra coleção, que é um substantivo coletivo, não foi capaz de especificar de que coleção que era. Então, nesse caso, você está diante de um substantivo coletivo genérico, tá bom? Letra C, o time de basquete da escola era o melhor da cidade. A mesma coisa também, o time de basquete. Time já é um substantivo coletivo. De basquete poderia ser time de futebol, time. Então, essas palavras aí são substantivos coletivos genéricos. Aqui o substantivo coletivo partitivo. O nome mesmo já indica do que nós vamos ver adiante. Partitivo, parte. São os substantivos que indicam uma parte de um todo. De um todo, você tem uma parte. Então, essa parte ela pode ser a própria parte, uma metade, uma maioria e uma minoria. Essas palavras aí vão indicar para você que você está diante de um substantivo coletivo partitivo, tá? Exemplos aí, o novo estatuto do sindicato foi aprovado ontem pela maioria dos membros. Poderia ser pela minoria, pela metade, por parte dos membros. Então, essas palavras que vão ser utilizadas para indicar parte de um todo, esses aí são substantivos coletivos partitivos. Simples assim. Substantivo coletivo numérico. São substantivos que apresentam as quantidades numéricas exatas através de uma palavra só. Exemplo. Veja os exemplos abaixo, letra A. Passamos o ano inteiro sem notícias do nosso filho. Então, a palavra ano já indica sozinha que nós estamos falando de 365 dias. B. A dúzia da banana ficou mais barata essa semana. Então, aqui a palavra dúzia, nós estamos falando de 12 bananas. Então, ela está especificando a quantidade numérica do substantivo coletivo. No caso, letra C, o mês de maio é considerado o mês das noivas. Então, o mês, essa palavra mês está se referindo a 30 dias. Então, aí você está diante de um substantivo coletivo numérico, porque eles apresentam as quantidades para você do que ele está querendo. Se ele está falando de um ano, 365 dias. De dúzia, 12. De mês, 30 dias. Esses são os substantivos coletivos numéricos, tá? Simples também. Eu separei para você alguns substantivos coletivos para que você dê uma estudada, dê uma lida, tá? Depois você pause o vídeo, leia com calma todas as palavras aí para você ter uma ideia de que o substantivo coletivo ele pode aparecer em diversos contextos, tá? Falando de pessoas, plantas, nós vamos ver mais adiante. Aí, por exemplo, um coletivo de pessoas, multidão, conjunto de muitas pessoas, caravana para designar viajantes, banda, grupo de instrumentistas, assembleia, grupo de pessoas, banca, quando se trata de examinadores, batalhão, soldados. Então, corpo docente, né, de professores. Então, esses aí são os coletivos de pessoas, mas você pode dar uma estudada a mais, fazer pesquisas, estudar mais sobre o substantivo coletivo para você aprofundar o seu conhecimento. Estudar mesmo, tá, pessoal? Você vai passando a absorver o conteúdo.
Mais alguns exemplos de substantivos coletivos para você, de animais, objetos, meios de transporte, elementos da natureza. Então, fiquem atentos como palavras arquipélago, constelação e cordilheira, ela já diz do que é. Então, essas palavras aí são substantivos, lembram? Coletivo específico, como a palavra cardume, de peixe. Não vai precisar você especificar que é um arquipélago de ilhas, que arquipélago é de ilhas. Então, esse aí é o substantivo coletivo específico. Algumas palavras como em cima, meios de transporte, nós temos substantivos coletivos aí. Frota, por exemplo, pode ser de ônibus, de carro, de navios, tá vendo? Então, essa palavra frota é um substantivo coletivo genérico, ele é indeterminado, ele vai ter que precisar de algum complemento para você, como a palavra time, aí você vai ter que usar se é time de futebol, de vôlei, aí no caso frota pode ser de ônibus, de carro. Então, isso aí são substantivos coletivos genéricos, viu que é tranquilo? E se você pesquisar mais nesses substantivos aí, você vai achar todas as características dele, tá? O numérico também, o partitivo. Preste bastante atenção, pause o vídeo, leia e faça mais pesquisas para você aprofundar-se mais nesse conhecimento, que são os substantivos coletivos, que é bastante interessante. Mais alguns substantivos coletivos para você. Coletivo de pessoas, plantas e frutas, tempo, numeral. Observe aí, semana, conjunto de 7 dias. Novena, conjunto de 9 dias. Década, conjunto de 10 anos. Então, isso aí é um substantivo coletivo de qual é a característica desse substantivo coletivo aí mesmo? É o substantivo coletivo numérico. Nós temos o substantivo coletivo específico, genérico, partitivo e numérico. Então, eu não disse que se você for estudando sobre substantivos coletivos, você vai verificando ali as características dele, que não é difícil. Você viu que é muito fácil. Então, tenha curiosidade de estudar, porque os substantivos coletivos eles são uma quantidade imensa. Então, é bom que você estude sobre esse assunto para você ter mais propriedade quando você for utilizar em uma redação ou mesmo ficar diante de uma questão em prova, tá bom? Obrigado por ter acompanhado a aula até aqui, meu querido aluno. Fique atento ao próximo vídeo, não perca as aulas, fique ligado, inscreva-se no canal, curta, deixe seu comentário e até a próxima aula. Um abraço do professor Bueno.